Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estamos aqui para mais uma grande aula. E nessa aula a gente vai tratar do assunto financiamento às importações e às exportações, né? Professor, financiamento às importações e às exportações. O que é uma exportação? Uma exportação é quando o Brasil produz alguma coisa, os produtores nossos produzem alguma coisa, e para ser comercializada e vendida para fora do país, para os outros estados, para os outros países, né? O que acontece? Sai o produto e entra dólar. Por que dólar, professor? Porque dólar hoje aí é a referência aí do mercado internacional. Professor, e a importação? As indústrias precisam de equipamentos, de tecnologia. Então, vão buscar esses equipamentos e essa tecnologia aonde? De fora. Então, vai o quê? Importar. Sai dólar do Brasil e entra esses produtos, né? Entrada de dólar, saída de dólar, nós vamos levar qual assunto? Balanço de pagamentos, né? Balanço de pagamentos vai ser o que? A diferença entre a entrada e a saída de dólares. Aí eu digo para vocês o seguinte, qual que o governo brasileiro mais prioriza, né? Qual situação? Quando as exportações é maior do que a importação, vai ter um saldo positivo na balança de pagamentos, ou a situação onde as importações são maiores do que as importações, você vai ter um saldo negativo na balança de pagamentos. Claro que nós queremos o quê? O saldo positivo, né? Nós queremos ser produtores, exportadores de produtos, bens e mercadorias, não é isso? Por quê? Porque entra mais dólar, o Brasil tem mais divisa de dólar, ajuda a economia como um todo, a estabilidade do país. Nesse sentido, né, as exportações, claro, é evidente que o governo brasileiro tem programas específicos, né? Tem um grande fortalecimento às exportações, inclusive tem muitos subsídios às exportações, né? Por exemplo, pouquíssimos impostos, né, vão incidir sobre as operações de exportação. Por exemplo, imposto de... você vai ter lá o ICMS sobre a agricultura, né? ICMS dos produtos exportados, né? ICMS exportação, você tem alíquota zero, né? Tá certo? Porque você tem o quê? Grande incentivo por parte governamental para o Brasil exportar. Ao contrário da importação. A importação você tem sobre taxas e taxas e taxas e taxas. Para quê? Porque evitar, né, o Brasil comprar de fora, para evitar que o Brasil compre isso aqui, chamamos de comércio internacional. E, claro, nesse sentido, né, nós teremos aí nessa aula aqui, a gente vai falar de muitos produtos de exportação, principalmente ACC e ACE, né, que a ACC é o adiantamento sobre contratos de câmbio, o ACE é adiantamento sobre cambiais entregues, né? É uma antecipação, a gente vai estudar esse cara porque é o mais importante. E na segunda parte da aula, nós vamos estudar o BNDES, né? Quais são as principais fontes de crédito disponíveis pelo BNDES para ancorar, aí, para dar aí alavancagem às exportações brasileiras, Bacana? Então, financiamento à importação e a exportação, né? Conhecimentos bancários. Vem comigo aqui. Professores, as importações aí, nós temos aí pouquíssimas linhas de crédito de importação, né? Então, o foco mesmo, o forte, são as exportações. Quando a gente fala em exportação, você vai ter que entender duas siglas, né? Dessa aula nossa aqui, o potencial questão de prova que mais pode ser cobrado é o ACC e o ACE. São dois grandes instrumentos de operacionalização da nossa exportação no Brasil, né? Professor, ACC. ACC é um adiantamento sobre contratos de câmbio. Adiantamento sobre contratos de câmbio, né? Adiantamento. Esse ACC tem um momento temporal muito importante, que ele é o chamado pré-embarque. Professor, como assim, professor, um pré-embarque, né? Significa dizer pré-embarque, né? O que é o embarque? A mercadoria está pronta e vai ser despachada para o comprador no exterior. Esse é o embarque, né? Pré-embarque significa dizer que a mercadoria ainda não foi produzida. Não foi produzida. Então, é uma linha de crédito na qual o produtor, né, aí, utiliza dessa linha de crédito, né, para financiar a sua produção. Para financiar a sua produção, né?
para financiar a sua produção. É claro que ele vai lastrear isso aí de acordo com a sua produção. Então, isso aí é o ACC, pré-embarque, né? O adiantamento sobre cambiais entregues, né? Ou seja, ACE, né? O que é o ACE? Vamos lá, cambiais. Cambiais, né, é um termo lá do direito comercial, é um termo lá do direito empresarial, que significa as coisas que serão comercializadas, cambiais, né? As cambiais, né? Isso aí. As cambiais é o contrário do pré-embarque, ele é pós-embarque, né? Olha só, pós-embarque. O que é o pós-embarque? A mercadoria já foi produzida. A mercadoria já foi produzida. A mercadoria foi despachada. Ah, então, professor, o que o cara quer, o exportador? Ele quer o quê? Uma antecipação do título de crédito. Ele quer uma antecipação do título de crédito para ele receber. O outro, ele quer o quê? Ele quer financiar lá a sua produção. Ele aqui não, ele já tem o produto feito, ele quer o quê? Só um ACE, ele quer antecipar, né? Então, esses são os dois principais títulos, né? Você tem que saber, pré-embarque é o ACC e o pós-embarque é o ACE. Se você souber só isso, você já acerta algumas questões aí de bancárias aí, com certeza, né? Então vem comigo, agora vamos para os detalhes, né? O que é o ACC? É o adiantamento feito ao exportador na fase pré-embarque, através do financiamento à produção da mercadoria exportada. Ou seja, a mercadoria ainda não está pronta. Ele precisa produzir, está precisando de recursos. Então, ele faz um quê? Um ACC. Isso aqui é exclusivo para quê? Para operações de exportação. E o ACE? Já expliquei. É a contratação da antecipação. Ou seja, ele já produziu, tá? Ele está embarcando a mercadoria. Embarcou a mercadoria, ele recebe um título de crédito, 60 a 90 dias para receber. O que ele faz? Ele faz um ACE, ele antecipa esse título de crédito. Então, é a contratação da antecipação das divisas a serem recebidas do comprador na fase pós-embarque da mercadoria. Pré-embarque, ACC. ACE, pós-embarque, né? Professor, na mesma operação posso fazer um ACC e um ACE? Pode, né? Os dois tipos de financiamentos podem ser realizados em uma mesma operação, mediante a transferência de um adiantamento de pré em pós-embarque. Então, ele pode fazer duas operações aí que envolvem outros valores, né? Vem comigo, detalhar, saber tudo sobre isso. Para quem? Claro que você já sabe, né? Exportadores. Então, na prova, o cara vai falar que é para importador. Não é. ACC e ACE é uma linha de crédito exclusiva para exportadores. E esse cara você tem que fazer através de um banco, tá? Que faz aí operação de mercado de câmbio, né? Que ofereçam essa linha de crédito. Ok, né? Quais os parâmetros na linha? Não há valor mínimo, tá? O percentual do adiantamento é de até 100% do valor do contrato de câmbio, tá? Quando você vai fazer a exportação, você tem que fazer um contrato de câmbio. É um dos requisitos para o comércio exterior, tá? O ACC, só existe contrato de câmbio com lastro da operação, sendo desnecessária a apresentação de quaisquer outros documentos por parte do exportador. Então, é um negócio bastante simples, né? A partir da saída da mercadoria para o exterior, surgem os documentos representativos da venda, entre os quais a letra de câmbio ou saque, o financiamento concedido pós-embarque e o adiantamento sobre as cambiais entregues. Ou seja, a partir do momento que, que o exportador embarcou a mercadoria, vai gerar um título de crédito para ele receber. Esse título de crédito ele vai ser o quê? Pode ser negociado no mercado. Então, esses aqui são os parâmetros da linha, né? Vamos lá, exercícios. Banco do Brasil, CESP 2009, cargo de escriturário. O ACC podem ser utilizados como instrumentos de ganho financeiro ao importador, né? E aí, professor, e aí eu não caio nessa. Nós sabemos que um ACC é para um pré-embarque, vai produzir. Produzir para quê? Para vender para o exterior. Se vai vender para o exterior, não é uma linha de crédito para o importador. Pelo contrário, o importador, coitadinho, ele tem pouquíssimas linhas de crédito, tem pouquíssimos subsídios, paga muito imposto, né? Então, ele o quê? É para o exportador.
O erro está na palavra exportador, o correto seria importador, exportador, não importador, gabarito errado. BASA, CESP 2010, cargo de escriturário. Um exportador de commodities, ao fazer adiantamentos sobre contratos de câmbios, ACC, ok? Então, o exportador de commodities, o que é commodities? Produtos agrícolas, principalmente soja, milho, não é isso? Então, é o seguinte, commodities, né? Então, ele fez o quê? Um ACC, tá? Ele fez um ACC. O ACC, você sabe que é um cara chamado de pré-embarque, né? Ok? Com um banco que opera no mercado de câmbio, ok, né? Somente os bancos que operam com o mercado de câmbio podem fazer a CC e a CE. Antecipa recursos para o período do processo produtivo. Olha aí, ó, para o processo produtivo e da comercialização da mercadoria no exterior. Então tá aí, ó, exatamente, ele vai antecipar todo esse produto aí. Então o gabarito está aí corretíssimo, essa questão aqui está correta, gabarito correto da questão, ok, né? E aí, professor? Pô, cara, estou conseguindo fazer isso, né? Nota 10, professor, nota 10, é isso mesmo, né? Então, gabarito correto, né? Então, vou pagar aqui, não confundir um pouquinho. Vem comigo. Qual o prazo da operação, né? Então, o prazo da operação, nós temos dois prazos distintos, né? Com certeza, esse assunto de prazo pode ser explorado. Como disse para vocês, o examinador gosta de três coisas. Ele gosta de novidade, gosta de exceção e gosta de números. E prazo é um número. Até 360 dias para a contratação do ACC, prévio. Então, ACC até 360 dias, prévio ao embarque, e até 210 dias posteriores ao embarque da mercadoria ao exterior para o fechamento do ACE. Então, ACC, 360, ACE, 210. Qual o custo? De acordo com o prazo da operação e análise de crédito do cliente. Então, o custo vai variar de por operação para operação. Qual a forma de pagamento, professor? O ACC, a medida mediante a entrega dos documentos de embarque ou ingresso de divisas, ou seja, como é que você vai pagar esse cara aqui, né? Então, você já fez um ACC, né? Você recebeu o dinheiro. Quando você embarcar a mercadoria, você vai receber o título de crédito, a documentação, né? Aí você está pagando a mercadoria, o banco vai reter esse dinheiro. O ACE, mediante o ingresso de divisas, né? Então, você fez isso, eu vi o ingresso de divisas, ou seja, o banco vai antecipar o dinheiro, tá certo? Moeda estrangeira, moeda nacional, o ACE, o banco vai antecipar o dinheiro no ACE, é uma antecipação, porque você embarcou a mercadoria, você recebe um título de crédito, tá? Ou seja, uma garantia é um título dizendo que você tem um valor a receber em determinada data, né? Então, você fez o ACE, você recebe o dinheiro em reais, tá? E o banco? O banco vai receber, você vai endossar esse título para o banco. Então, o banco vai ter esse título de crédito, né? E o banco vai ser pago quando? Ó, quando entrar o dinheiro. Então, tá aí para vocês, né? Então, isso aqui é a forma de pagamento. Professor, quais são as vantagens dessa operação? Primeiro, obtenção de recursos para produzir os bens, especificamente no ACC, né? Destinados à exportação com custo reduzido, tem todo um subsídio, um tratativo especial no mercado em relação a essas operações, taxas competitivas, isentas de IOF, recebimento à vista da exportação a prazo, o cara vai pagar a prazo, mas você recebe à vista, né? E fechamento pela internet, a cotação aí, nós temos vários agentes especializados no mercado que operam com ACC e ACE, né? Ok? BASA, Sesgran Rio 2015, cargo de escriturário. O ACC, o adiantamento sobre contratos de câmbio, é um dos mais conhecidos mecanismos de financiamento. Então, o comando da questão fala do ACC. O ACC, ele é o quê? Pré-embarque, ok, né? O quê? Ele é pré-embarque. Então, o ACC, ele é o quê? Exportação. Então, aqui, ó, nós já eliminamos aqui, ó, importação, viagens ao exterior, tá? Então, nós temos aqui duas alternativas. Exportação após o embarque? Não. Ele é o quê? Ele é pré-embarque, né? Ó, na fase de produção ou
pré-embarque, gabarito letra E. Professor, nem acredito, professor, que eu já consigo fazer uma questão como essa. Cara, você faz, tranquilo, né? Então, gabarito correto, letra E. Tá? Gabarito correto, letra E. Muito fácil a questão, né? Vamos lá. Banco do Brasil, FCC 2013, né? Cargo de escriturário. Vem comigo aqui. A empresa exporta tudo, tá certo? Acaba de fechar mais um contrato de exportação. Contrato de exportação. Olha aí, ó no texto explicativo do comando da questão. Mas precisa de um financiamento para comprar as matérias-primas para produzir os bens negociados. A operação por meio do qual o banco poderá viabilizar esse financiamento para exportar tudo recebe a denominação de. Então é o seguinte, uma empresa de exportação, tá? Então sabemos que empresa de exportação, quando a gente fala exportação, nós temos dois produtos importantes, que é o ACC e o ACE, né? O ACC ele é o pré-embarque para financiar o que? A produção, e o ACE é o pós-embarque, o cara quer o quê? Uma antecipação do seu recebível, do seu título de crédito, né? Então vamos lá, qual que é a alternativa? Assunção de dívida? Não, o que é? Assumir dívida, não tem nada a ver com isso. Adiantamento sobre contrato de câmbio? ACC, é claro, né? É esse aqui, ó, pré-embarque, né? Swap, o que é swap? Isso é um produto lá do mercado financeiro que vai ter troca de riscos, né? Vai ser de riscos, né? EDEG é o que? Garantias, né? Debêntures é o que? Um título de crédito lá das SAs, ou seja, não tem nada a ver com isso. Logo, o gabarito correto é a letra B de bola, né? Puxa vida, professor, consegui chegar na alternativa correta, B, isso é muito importante, né? Quando você consegue chegar na alternativa, você compreende a questão e consegue perceber as malícias do examinador, né? O cara colocou alguns termos aqui diferentes, swap, né? EDERG, né? Debêntures, né? Gabarito, letra B de bola. Parte final da aula, né? Como a gente está falando de balança de pagamentos, como nós estamos falando aqui de financiamento à exportação, nós temos que falar desse cara aqui, que é o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico, né? O banco público, né? Um banco muito importante. O BNDES tem uma participação gigantesca nessas operações. Por quê? Porque o BNDES ela vai suprir os bancos, né, com recursos públicos aí para financiar a exportação. E o governo brasileiro, não é só aqui, mas no mundo todo, visa aí sempre fomentar cada vez mais as exportações, né? Mas aí você tem que chegar, tá? Você tem que entrar aqui, você tem que entrar lá no site do BNDES, você tem que fazer uma leitura, você tem que depois da aula ir lá, fuçar no site do BNDES, tem exportação, tem importação, tem outras linhas de crédito. Você quer ficar competitivo? Tem que seguir essas orientações pedagógicas. Então vem comigo aqui, exportação. O BNDES financia as exportações, garantindo a competitividade das empresas brasileiras no mercado externo. Vendendo mais lá fora, elas geram empregos aqui dentro e trazem divisas e moedas estrangeiras para o país. Então, é exatamente isso. Ele quer o quê? Fomentar as nossas indústrias, produzir renda aqui, produzir emprego, né? E principalmente trazer dólar para aumentar as nossas divisas de dólar no Brasil, né? Lá na exportação, o BNDES tem essas linhas de crédito. Vem comigo aqui, ó. Pré-embarque. Pré-embarque que significa dizer que ele vai o quê? Financiar a produção, né? Então temos aí BNDES Ex-Min, né? Pré-embarque, é um primeiro produto, comprei, ó. Então o principal produto do BNDES é esse aqui, ó, tá? É o BNDES Ex-Min, né? Pré-embarque, que corresponde à seguinte linha de financiamento: 1, BNDES Ex-Min pré-embarque; 2, BNDES Ex-Min pré-embarque empresa âncora, tá? E BNDES Ex-Min pré-embarque empresa inovadora, né? Então aí nós temos aí as linhas de crédito aí, essas 3 linhas de crédito para o produto BNDES Ex-Min pré-embarque, né? No produto pré-embarque, que é esse aqui, o financiamento é destinado à produção. Olha que coisa interessante, né? Produção dos bens e serviços, né? Então ele está produzindo os bens e serviços, está dando incentivo aí para os empreendedores brasileiros, destinados à exportação. Este apoio conta com
a intermediação de um agente financeiro credenciado ao BNDES. Professor, quem que é? Marca esse cara aí. Um agente financeiro credenciado. Gente, o BNDES ele não opera diretamente com o público, tá certo? É no Banco de Desenvolvimento. Quem vai operar diretamente com o público é esse cara aqui, que é o agente financeiro credenciado. Que são quem? São os bancos, são instituições financeiras, né? Em geral, bancos comerciais com os quais o exportador já mantém um relacionamento e que são os tomadores do risco de crédito do exportador perante o BNDES, como funciona. Ou seja, se o exportador não pagar a operação, quem vai pagar vai ser o banco o banco comercial. Como é que funciona essa operação pré-embarque na visão do BNDES? Então, nós temos aqui a instituição financeira, no caso aqui um banco comercial, né? Nós temos aqui um banco comercial, ok? E nós temos aqui o BNDES. O BNDES que tem detentora dos recursos, né? E são recursos subsidiados, cara, taxas altamente competitivas, né? Então tá aqui, né? Banco comercial, o cara pode fazer um ACC, no caso aqui um ACC, né? Porque nós estamos falando de uma operação aqui, ó, pré-embarque, tá? Uma operação pré-embarque. Vamos lá. Primeiro, né, a instituição financeira faz uma consulta ao BNDES. Ok, o BNDES repassa o dinheiro para a instituição financeira. A instituição financeira faz um desembolso aqui para o seu cliente, né? Ok? Seu cliente, o que ele faz? Ele produz a mercadoria e exporta, né? Embarcou, exportou. No momento que exportou, tá certo? Vai ter o quê? Vai ter a emissão de um título de crédito, né? Então ele vai liquidar, ele paga o banco e o banco aqui, ó, paga o BNDES. Professor, o cara aqui não pagou aqui, né? Que esse aqui que é o risco, né, cara? Essa linha aqui que é o risco. Não pagou, aí esse banco tem que pagar lá. Isso aqui não falha, tá? Isso aqui não falha, pode ter certeza. O BNDES vai receber. Então essa aqui é a operação pré-embarque, né? Então, mundo exterior. Essa aqui não tem muito o que falar, tá tranquilo pra caramba. Um pouquinho mais complicado é no ACE, que é o pós-embarque, né? É o pós-embarque. Então, é o seguinte, professor, você está dizendo que o BNDES tem linhas de crédito. Qual que é a linha de crédito do BNDES aqui para o pré-embarque? Já falei, BNDES, Ex-Min, pré-embarque. Agora nós temos o BNDES pós-embarque, né? Ó, BNDES, Ex-Min, pós-embarque. Pós-embarque, você já produziu mercadoria, você quer só antecipar o título de crédito. Ok. Compreende as seguintes linhas de financiamento. BNDES, Ex-Min, pós-embarque, bens. BNDES, Ex-Min, pós-embarque, serviços. BNDES, Ex-Min, pós-embarque, aeronaves. E BNDES, Ex-Min, automático, né? Aí, ó, pós-embarques aeronaves, aí nós citamos aí a Embraer, né? Com certeza, grande aí solicitador aí desse tipo de crédito. Então, essa aqui o que é? É as linhas de financiamento BNDES pós-embarque. E aí, prof, tem que saber. Tem que saber. Não tem solução, tem que saber esse cara aí, né? No produto pós-embarque, já expliquei, já produziu a mercadoria, ele vai embarcá-la. O que ela quer? Antecipar o título de crédito, né? Que ela vai receber no futuro, né? Ela recebe no futuro. E quando você faz, gente, uma operação com comércio exterior, você vende ela em dólar, mas você recebe em reais. É a regra do governo brasileiro, tá? E que, então você tem que ter sempre o quê? Você tem que ter toda uma estrutura governamental, todos os procedimentos para você exercer o comércio exterior. No produto pós-embarque, o objeto do financiamento é a comercialização de bens e serviços brasileiros. Neste caso, o BNDES antecipa à empresa brasileira exportadora o valor dos bens ou serviços devido pelo importador estrangeiro. Esse desembolso de recursos se dá em reais no Brasil e o importador estrangeiro passa a dever ao BNDES. Portanto, não há remessa de divisas ao exterior. O pagamento
do financiamento pelo importador estrangeiro é realizado por intermédio do banco mandatário, que entra entre as duas atribuições, fecha o câmbio e repassa o valor em reais para o BNDES. E aí, professor, aí tem um esqueminha para ficar melhor explicar como é que funciona isso. Então, esse cara aqui é um cara conhecido como pós-embarque. Ok? Esse cara aqui é o pós-embarque, né? Ok, então vem comigo aqui. Então, primeiro, se é o pós-embarque, aqui está o exportador, isso aqui está um banco comercial, olha aí. Banco comercial, o exportador, né? Então, esse cara embarcou. Ok. Ele embarcou, automaticamente, né, o exportador ele vai emitir o quê? Um título ou uma carta de crédito. Tá? Por quê, professor? Ele embarcou, né? Ele vai emitir a carta de crédito. Quando chegar lá, conferir, vai ter o prazo, é aí que ele vai pagar. Mas o cara aqui já tem garantia que embarcou, ele recebe a carta de crédito lá, emitida aqui pelo exportador. E claro que esse exportador, esse importador lá está por trás dele um outro banco, né? Aqui tem outro banco que está dando que garantia essa operação. Esse exportador tem um banco aqui, então a operação é altamente segura. É de banco para banco. Esse cara não vai depositar na conta corrente desse outro cara aqui, não. Tá? Assim que funcionam as coisas, né? Aí ele manda o título de crédito, não recebeu o dinheiro ainda. O que ele faz no pós-embarque? Ele vai endossar, vai ceder esse título para o banco comercial, né? Então, o banco comercial ele faz o pedido do dinheiro, dá o desembolso do BNDES, o BNDES antecipa para o cara que já colocou o dinheiro no bolso exportador, tá a garantia disso aí. Já fez a garantia, colocou, e aí o que acontece? Quando aquele cara lá for pagar, ele paga diretamente o banco comercial, liquida a operação e depois liquida aqui o BNDES, ele fecha tudo aqui, essa operação pós-embarques, né? Ou seja, vamos dizer para vocês assim que é uma operação bastante segura, né? Então, assim que funciona o ACE, né? Uma antecipação lá das cambiais entregues, né? Cambiais, né? Do produto lá. E aí, professor, para fechar o assunto, para você saber tudo, cara, existe também um programa aí de financiamento das exportações por parte do governo federal, que é o PROEX, né? Então, tem que saber, pelo menos, o que significa a sigla PROEX para a prova. Com certeza, o cara não vai aí fazer uma questão detalhada sobre o assunto. Vamos fazer a leitura aqui. O Programa de Financiamento às Exportações, cuja gestão está a cargo do Banco do Brasil, tem que saber, então, a PROEX, quem que é o gestor? Banco do Brasil. É o mecanismo oficial do governo federal de apoio às exportações brasileiras em sua fase de comercialização. Ou seja, então, o PROEX funciona na fase pós-embarque, já está pronto o produto. Há custos compatíveis, né? Há custos compatíveis com os praticados no mercado internacional em duas modalidades de crédito, o financiamento e a equalização, né? Ok, professor, vamos lá. Equalização, PROEX equalização é o quê? É um tipo, tem um financiamento, que a gente já sabe, agora vamos para a equalização. E esse nome aqui pode cair nessa prova. O que é o PROEX equalização? É a modalidade de crédito ao exportador ou importador de bens e serviços brasileiros, realizados pelas instituições financeiras, na qual o PROEX assume parte dos encargos financeiros através de uma taxa de equalização, compatibilizando-os com os praticados no mercado internacional. A taxa de equalização é uma espécie de subsídio e torna mais barato o custo do dinheiro captado por uma instituição financeira. O objetivo é garantir ao exportador e importador uma taxa mais próxima praticada no mercado internacional. Então, você tem, primeiro, linha de crédito, financiamento, realmente vai financiar a operação pós-embarque. Ou equalização, que ela vai trabalhar nas taxas praticadas no comércio exterior. Para que isso, professor? Para que fique compatível com o comércio exterior, né? Há uma equalização, há um equilíbrio. Professor, tem que saber mais? Acredito que não, acho que esse aqui é o conhecimento necessário. Se você quiser aprofundar, vai lá no senhor Google lá, coloca regulamento PROEX, você vai ler aí um regulamento de 10, 15 páginas com certeza, ok? Colocamos no bolso, tá pago mais uma aula para vocês aí,
tá? Em financiamento das importações e exportações, mais exportações, e falamos um pouquinho sobre o BNDES, essa aula aí. Vamos lá, Sir Jordan, né? Michael Jordan, né? Eu não fico 3 horas na quadra só para saber como ficar suado, né? Ou seja, ele fica 3 horas na quadra para vencer, para ganhar, para dar o show dele, né? Para jogar basquete, não para ficar somente suado, né? Você tem que pensar assim para concurso. Pô, não vou ficar 3 horas sentado numa cadeira, né? Só para falar que eu fiquei ali cansado. Não, você tem que fazer o quê? 3 horas adquirindo novos conhecimentos, fixando conteúdo. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau. Clique like.